Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O Governo prepara-se para rever as leis sobre a violência no desporto e já nos próximos meses vai avançar com um pacote de medidas para reforçar a prevenção e o combate. O JE avançou com esta notícia em primeira mão e nesta edição do Jogo Económico vamos revelar que medidas irão avançar e analisar se as mesmas estão apropriadas à nossa realidade. Dou as boas-vindas a Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis e avançamos desde já para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, Portugal disse adeus à Final Four da Liga das Nações, mas os números mostram que havia potencial para fazer muito melhor. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha. E Portugal era, efetivamente, a seleção mais cotada desta Liga das Nações, ou seja, estava no pódio e ficava apenas atrás dos 1,3 mil milhões de euros da Inglaterra. Portugal, que tem uma seleção avaliada em 938 milhões, daqueles jogadores selecionados por Fernando Santos para estes 2 jogos decisivos da Final Four da Liga das Nações, de acordo com o Transfer Market, ficando inclusive à frente de seleções como a Alemanha e a França, mas isso, como vimos, não chegou para o apuramento para a Final Four da Liga das Nações. Realçar ainda que a Espanha, que na última terça-feira foi a responsável por esta eliminação de Portugal, surge na 5ª posição desta avaliação do Transfer Market, avaliada em 790 milhões de euros. Nuno Vinha, naturalmente que os números não jogam futebol, não contam absolutamente nada lá dentro, mas a verdade é que fica a sensação, e este foi apenas uma espécie de balão de ensaio para aquilo que será o Mundial do Qatar, mas fica a sensação Esperemos que não. Esperemos que não. Esperemos que não. Foi um mau balão de ensaio, mas fica a sensação que Portugal podia ter feito bastante melhor para a riqueza daquele plantel e até das segundas linhas que estão a aguardar uma chamada para a seleção. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu cumprimento a toda a gente do painel, do programa. Obrigado, Zé Carlos. Enfim, quer dizer, a seleção de Espanha é uma grande seleção e pode estar num mau momento, pode ter uma série de maus resultados, pode ter perdido contra a Suíça, mas continua a ser a seleção de Espanha, que é uma seleção muito poderosa, com uma grande capacidade de combate e quis mais do que a seleção de Portugal, quis fazer mais, estava obrigada à vitória e veio com isso na cabeça. E eu não tenho a certeza, eu vi o jogo, não tive a certeza de que tivesse presente na cabeça de todos os jogadores qual é que era o plano mesmo. O plano mesmo era o quê? É ganhar o jogo, é entreter o público, é defender o resultado, é agarrar um ponto. Não percebi muito bem. E como não percebi muito bem, acho que os espanhóis na segunda parte também perceberam que Portugal ou que a seleção portuguesa não percebia muito bem e fizeram a festa. Os números não ganham jogos, tens toda a razão. E eu também só deixo aqui mais um número. A Croácia, uma equipa que está apurada, tem um plantel que vale avaliado em 360 milhões de euros. E ganhou à França, ganhou à Áustria, ganhou à Dinamarca e vai lá estar na final na Holanda quando for a fase final. Não é? Eu acho que é na Holanda. De qualquer maneira, vai lá estar. E vale cerca de um terço daquilo que vale a seleção portuguesa. Portanto, os números não valem nada, não jogam nada, não são eles que marcam golos, mas há os que conseguem e há aqueles que não têm garra suficiente. E eu acho que ontem faltou garra a Portugal. Jorge, faltou garra a Portugal? Boa tarde a todos. Eu acho que faltou atitude, faltou entrega, e há um pormenor, é que no banco português não havia treinador e no banco espanhol havia treinador. E basta vermos que ao intervalo o Luís Henrique tem a audácia de retirar um defesa central, baixa o Rodri para a defesa central, para ter ainda mais qualidade na primeira fase de construção. Coloca os miúdos do Barcelona que com bola são extraordinários e também na reação à perda da bola permitiram que a seleção espanhola estivesse sempre muita gente próxima da zona da bola e tivesse uma reação forte à perda. E em sentido contrário tivemos um selecionador que consegue deixar o melhor 6 português no banco, João Palhinha, consegue, sabendo que Renato Sanches estava lesionado e não foi sequer convocado, consegue deixar em 2 jogos Mateus Nunes no banco, não consigo entender. E se havia jogo que era importante o Mateus ter tido minutos era ontem,
até nos últimos minutos teria sido muito importante pela capacidade que ele tem de para segurar a bola, faz para transições. queimar linhas, sair para transições. Não há nenhum médio em Portugal nem na Europa provavelmente que faça isso como ele faz. Depois não consigo entender, podem dizer que o Danilo até foi das melhores unidades ontem. Não consigo entender como é que o João Cancelo vai discutir a bola ao segundo poste e os dois centrais de Portugal, no caso Ruben Dias e Danilo, e Ruben Dias de uma qualidade insuspeita, um dos melhores defesas centrais provavelmente da Europa, ficam parados e Morata aparece sozinho na cara do Diogo Costa. Não consigo entender como é que se deixa Rafael Leão no banco, isto já para não falar e discutir alternativas de jogadores que ficaram de fora e que poderiam ter sido extremamente importantes ontem, mas olhamos depois para aquele banco de suplentes, quando se deixa de fora na bancada Gonçalo Ramos, por exemplo, e Pedro Neto, e se leva 4 médios para o banco, estamos à espera do quê? E portanto eu acho que e falaremos mais sobre isto se calhar na terceira parte. Eu acho que sim. Acho que sobretudo temos uma equipa técnica e uma Federação Portuguesa de Futebol e a sua direção em última análise, são os últimos responsáveis por tudo isto e por todas as decisões que têm tomado. Acho que estamos a desbaratar completamente a melhor geração de sempre do futebol português. E até 2024 vai ser assim. Foi o próprio Fernando Santos que referiu essa situação. Rodolfo, estamos de volta aos jogos da Liga Portugal e, portanto, vamos olhar para o jogador que mais valorizou de acordo com as reavaliações que o Transfer Market fez no último 16 de setembro. Só antes de irmos a esse jogador, dar só aqui uma chega que a Espanha não ganhava a Portugal há 19 anos, a última vitória tinha sido num amigável em Guimarães. Portanto, temos aqui a noção da história que ontem foi feita em Braga. Falamos de António Silva, jogador do Benfica, que entre junho e setembro deste ano valorizou qualquer coisa como 1.233,3%. A sua valorização disparou dos 300 mil euros para os 4 milhões de euros neste período. Foi o jogador que teve a maior valorização de mercado na Liga Portuguesa. Repito, um jovem central de apenas 18 anos que apareceu nesta equipa do Benfica quase de paraquedas, porque houve uma série de lesões na defesa do Benfica que obrigaram o treinador do Benfica a chamá-lo para a equipa principal, e ao fim de 7 jogos agarrou o lugar, e veremos agora com os regressos de João Vítor e de Lucas Veríssimo se efetivamente o António Silva vai regressar à formação ou se efetivamente vai continuar no plantel principal. E pedíamos uma análise rápida, até porque temos que ir ao terceiro número ainda. Jorge, iria começar por ti. Este crescimento em termos de valorização do passe é futebolístico ou também tem aqui uma componente mediática? Acho que tem uma forte componente mediática e obviamente sendo aposta num dos 3 grandes teria sempre uma valorização significativa, como sucedeu no início com o Gonçalo Inácio, por exemplo, para comparar jogadores da mesma posição. Acho que há aqui um segredo que acho que essa dúvida só ficará esclarecida depois do Mundial. Por um lado, perceber como é que regressará Lucas Veríssimo e eventualmente até João Vítor. Eu recordo que João Vítor chega ao Benfica lesionado, fruto de uma entrada muito dura num jogo célebre do Corinthians de Vítor Pereira frente ao Boca Juniors no La Bombonera, onde o Corinthians elimina nas grandes penalidades o Boca Juniors na Taça dos Libertadores, e desde essa altura que já assinou, depois desse toque, depois de vir lesionado. Lucas Veríssimo, uma lesão extremamente grave, e há a recuperação eventual de Morato, essa que eu acredito que seja mais célere, mas há aqui um outro dado para lançar para debate, para perceber que enquadramento é que António Silva vai ter nos próximos meses. Isto porque é um central de qualidade, acho que é um central que vai ser aposta, pode vir a ser aposta para o futuro do futebol português. No entanto, vai depender também do que é que será o futuro, na minha opinião, também do Otamendi. Sabemos que entra em final de contrato, portanto fica com o passe na mão, fala-se muito o alegado interesse do River Plate, e aí poderá abrir a possibilidade de António Silva se cimentar no 11. Acho muito difícil, mesmo que Roger Schmidt admire muito as qualidades de António Silva, que abdique de Morato e de Otamendi, ou de Otamendi ou de Morato, para dar o lugar a António Silva. A situação de Vertonghen foi diferente e acabou, aliás, por sair do clube.
Nuno, e de facto, até perante aquilo que nós falámos há bocadinho relativamente à seleção, o setor da defesa de Portugal precisa claramente aqui de sangue novo. António Silva e Gonçalo Inácio, por exemplo, como 2 exemplos, são jogadores que serão necessariamente parte dessa... E vão precisar de jogar. Eu não acho que ele tenha caído de paraquedas, eu acho que ele veio de um avião chamado Youth League do Benfica, aquela equipa que ganhou. Por outro lado, acho que só destes 4 milhões de euros de valorização é o dedo na cara do Bonucci, para mim. É aquele dedo na cara do Bonucci. Pode ser mediático, é verdade, mas ele mostrou ali não só a autoridade, como mostrou aquele sangue na guerra que se precisa para comandar às vezes uma linha de defesa. E ao Bonucci é preciso ter nervos de aço. Exato. Não quis saber do nome, da idade, da posição, da carreira, da trajetória, não quer saber. Olha, metes-te com o nosso, eu meto o dedo na cara, eu acho que foi só destes 4 milhões, um está aí. Acho que a questão do Otamendi levantada pelo Jorge é muito importante e não acredito também que um treinador abdique da experiência de um jogador daqueles para comandar e pelo menos para formar as pessoas que estão a treinar ao seu lado todas as semanas, todos os treinos da semana. Portanto, acho que a questão do Otamendi é de facto muito importante e, sim, o regresso de Lucas Veríssimo, um central que é reconhecidamente um dos melhores defesas centrais que o Benfica tem, apesar de não estar disponível porque está lesionado. Mas acho que vai ser uma questão fundamental, ele vai precisar de minutos do António Silva, vamos ver se fica no plantel principal. Eu, por mim, como adepto, eu espero que sim. E vamos para o terceiro número, que vai ter que ser analisado muito rapidamente. Rodolfo. Falamos do valor arrecadado por Roger Federer ao longo de toda a sua carreira, ele que pôs fim a essa carreira na última sexta-feira, e de acordo com as estimativas da Forbes, foram 1,1 mil milhões de euros que o tenista suíço foi ganhando em dinheiro ao longo de toda a sua carreira, de prize money, dos mais de 100 títulos que conquistou, superando os 521 milhões de euros de Rafael Nadal e os 490 milhões de Novak Djokovic, que ainda continuam a jogar. Roger Federer, que é o quinto maior, o jogador que alcançou o quinto maior valor de um atleta no ativo depois de Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, LeBron James e Lionel Messi. E só para terminar, durante 16 anos consecutivos, Roger Federer foi o tenista mais bem pago desta modalidade. E Nuno, se puderes numa frase, como é que... Eu digo rapidamente, facto, todos os nomes que o Rodolfo estava a dizer é tudo GOAT, Greatest of All Times, e depois algo ao Cristiano Ronaldo também. Mas o Roger Federer ainda não parou de faturar à conta do ténis. Ele tem um contrato de patrocínio com a marca das camisolas que vai até 2030 e que rende 300 milhões de euros. Portanto, ele vai continuar a faturar brutalmente, ainda que não seja em prize money, no merchandising associado ao seu nome. Portanto, acho que é um grandíssimo jogador que eu tive o prazer de ver jogar e é uma maravilha. Jorge, um serviço muito rápido. Olha, só dizer que quando olhamos para esta lista e vemos os desportistas que estão neste top 5, estar lá Federer, isto já poderia dizer muito, mas acho que nos despedimos na semana passada claramente de um dos grandes desportistas que tivemos a honra de poder assistir, fosse em que modalidade fosse, no caso do ténis, Federer foi um dos extraordinários. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick. Despedimos do relógio suíço que é Federer, para perceber se está na hora de acabar com a violência no desporto em Portugal. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico. O Governo quer endurecer o combate à violência no desporto e preparou um novo pacote legislativo que vai à votação no Parlamento nas próximas semanas. Damos as boas-vindas a Daniel Seabra, é antropólogo e professor universitário com obra publicada sobre o fenómeno das claques em Portugal. Muito obrigado, professor Daniel Seabra, pela presença neste Jogo Económico, pelo regresso a este programa. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa conversa sobre este fenómeno, vamos elencar algumas das medidas que estão previstas e que o Jornal Económico, através da peça da Lígia Simões, avançou em primeira mão na última edição do jornal. Vamos passar aqui a enunciar só apenas algumas medidas de todas aquelas que foram divulgadas pela Lígia Simões.
o crime de dano passa a ser considerado crime público no contexto da violência no desporto, a criminalização dos apoios ilegais aos grupos organizados e adeptos. Também está previsto o agravamento das coimas para comportamentos que promovam a violência, o racismo, a xenofobia, a intolerância ou o ódio. E, por último, o reforço também da figura de gestor de segurança, que pode ser um dirigente ou um colaborador do clube, a quem será dada formação adequada pelas forças de segurança. Agora sim, vamos para este debate. Professor Daniel Seabra, daquilo que viu nesta peça do Jornal Económico, nesta peça exclusiva do Jornal Económico, acredita que estas medidas são as adequadas para combater o fenómeno que existe em Portugal associado às claques? Acredito numa medida. Acredito que a implementação de gestores de segurança associados aos clubes, ou pelo menos provenientes dos clubes, pode constituir uma boa medida, no sentido em que teremos uma pessoa próximas dos agentes que podem ser considerados provocadores de violência, com capacidade para, eventualmente, prevenir e, em alguns casos, conter situações de violência. Depois, temos mais duas medidas, creio eu, enumeradas. A questão do crime de dano, ele já está previsto na lei, só que não é público. Não me parece que essa criminalização, ou seja, tornar o crime público, suscite grandes alterações substanciais. Ou seja, a diferença, as pessoas do direito saberão explicar melhor, é que, tratando-se de um crime público, o Ministério Público terá de atuar e, portanto, terá de tomar medidas, abrir o procedimento de inquérito e atuar em função disso e, portanto, não haverá grande diferença, apenas serão maiores e terá, obviamente, um acréscimo de trabalho para o Ministério Público em caso do crime de dano. No caso da criminalização, do apoio às claques que não estão constituídas nos termos, como associações nos termos gerais de direito, parece-me um erro e poderei demonstrar mais tarde. Relativamente ao agravamento das penas. Ora, as penas são já severas. Eu gostava de lembrar, por exemplo, que deflagrar uma tocha, um artefacto pirotécnico, tem uma multa que se enquadra num valor de 1.000 a 10.000 euros, assim como todo o comportamento que seja enquadrável no incentivo ao ódio, à intolerância, tem já também multas nesses parâmetros e, para além disso, a interdição de acesso aos recintos desportivos, e basta consultarmos o site da APCVD para vermos que são poucas aquelas que são inferiores a 10 meses. Portanto, já temos penas excessivas, que, por exemplo, excessivas, isto é, severas, que se as compararmos, por exemplo, com a condução com álcool, até são excessivas. Alguém que tem uma taxa, por exemplo, de 0,8, ou está com coimas na ordem dos 250 a 1.250 euros. E depois, para o escalão seguinte, teremos coimas na ordem dos 500 a 2.250. Portanto, não me parece que o agravamento das coimas constitua uma grande medida, tem até efeitos perversos, como poderei demonstrar. E, de certa forma, quando as penas são desproporcionais, transformamos o infrator quase que numa vítima do sistema. Sobre isso, é muito curioso considerar que essa pena tem, sobretudo, um efeito dissuasor no próprio. Não terá, digamos assim, na generalidade dos adeptos, por uma razão muito simples. A maior parte dessas penas não são conhecidas da generalidade das pessoas, só a posteriori, e é preciso perceber que alguns dos atos que são cometidos são em contexto de jogo de futebol, portanto, em contextos emotivos, nos quais as pessoas não estão propriamente a fazer a avaliação do custo-benefício e dos riscos a que estão sujeitos. E as penas são excessivas comparadas com outras, e em alguns casos é preciso dizer
que, atendendo aos factos que são reportados, as penas são claramente desproporcionais. Não pensemos que todas as penas que estão a ser aplicadas são justas, porque nem sempre aquilo que surge nos autos policiais corresponde à factualidade. Eu sei de um caso, por exemplo, de uma senhora de 74 anos, que, pelos vistos, já está sujeita a uma sanção, a uma interdição preventiva, apenas pelo facto de ter um cascolo com uma mensagem tida como insultuosa. Estamos a falar de uma senhora de 74 anos que não será propriamente um agente perigoso no fomento da violência. Muito bem. Deixa-me também alargar esta nossa conversa aos nossos comentadores, até para podermos suscitar aqui uma maior análise e mais comentários relativamente a estas regras. Nuno, daquilo que tu conheces do fenómeno desportivo e acompanhas também com grande interesse, o que é que te parecem estas medidas com que o Governo vai avançar relativamente à violência no desporto? Em primeiro lugar, boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença e pelo seu conhecimento que vem aqui transmitir-nos. Eu há bocadinho estava a ouvi-lo falar, antes de ir à resposta à tua pergunta, Zé Carlos, uma coisa. Sim. A questão do Ministério do Crime ser público não implica, e esta é uma pergunta que eu estou a fazer mesmo, que o Ministério Público pode abrir um processo, mesmo que não exista uma queixa por parte de um cidadão. Ou seja, neste caso pode existir às vezes, por um lado, um certo receio por parte de algum cidadão de apresentar uma queixa contra elementos violentos de uma claque. Eu acho que é compreensível, a pessoa que está a tentar defender-se, apesar de não ser um ato da maior cidadania, a pessoa vê um crime, devia reportá-lo, mas enfim, há aqui também uma questão de autopreservação ou os próprios clubes não quererem apresentar queixa contra adeptos das suas próprias claques organizadas. Neste caso, o Ministério Público teria a faculdade e se estiver nas televisões todas às 8 da noite, se calhar até tem mais do que a obrigação, é impelido a abrir um processo e a levá-lo e a lidá-lo até ao fim. E neste caso, e esta é que é a resposta à tua pergunta, Zé Carlos, neste caso eu acho que é uma evolução que, a meu ver, pode trazer alguma coisa de benéfico no sentido de, é um incentivo, nem que seja um incentivo dado pelas notícias que saem na comunicação social, a que os agentes das autoridades previstas na Constituição do país, façam aquilo que é a sua função, que é punir e retirar dos estádios de futebol e do futebol estas pessoas que tanto prejuízo lhe causam. A outra questão, e essa é já para terminar, é a questão enfim, tornar crime um apoio ilegítimo ou irregular a claques que não estejam registadas. Sim. Exatamente, a claques organizadas, que eu acho que pode ser um fator positivo também para instaurar alguma transparência e fazer com que alguns clubes que não querem assumir esses apoios, de repente tenham de os fazer de forma mais premente, tenham de os fazer de forma mais assumida, tenham de os fazer perante toda a gente. Acho que é um ponto de transparência, mas gostava, obviamente, de ouvir o professor também nestes dois pontos que eu levantei. Professor, se puder dar então aqui algum avanço relativamente a estas questões suscitadas pelo Nuno. A questão do crime público, eu próprio já defendi isso, ou seja, referi que o Ministério Público fica, de certa forma, obrigado a exercer o seu procedimento criminal, mas lembro, sobretudo, que em caso de danos dentro do estádio, sobretudo cadeiras e outros danos que possam ocorrer, segundo a informação que recebi das forças policiais, a dimensão pública do crime já está consagrada na lei. Não estou a dar isso como garantido, foi a informação que hoje recebi por parte de um agente policial. Portanto, o que estamos a reportar é, sobretudo, fora dos estádios. E, portanto, os argumentos que apresentou parecem-me válidos. A questão da criminalização do apoio às claques que não se constituíram como associações nos termos gerais de direito, parece-me um erro que acentua um efeito perverso. E eu vou explicar o que é que está em causa. A partir do momento em que se criou uma lei que, de certa forma, procura
obrigar, entre aspas, as claques a constituírem-se como associações nos termos gerais de direito, criamos um problema muito sério, porque isso já vem da Lei 38/98, que depois passa para a 16 de 2004, depois passa para a 39 de 2013, e, portanto, está previsto nos sucessivos diplomas legais, e cada vez mais a malha vai ficando apertada, ou seja, já não chega essa constituição nos termos gerais de direito, começam a querer as bases de dados dos membros das claques. Hoje, se isso não estiver nesse quadro legal, já nem sequer bandeiras com determinada dimensão têm oportunidade de entrar no estádio. Portanto, há um conjunto de limitações que ocorrem nos grupos organizados de adeptos, que de certa forma os têm empurrado para o chamado estilo casual. Ou seja, há um modelo ultra que pressupõe as grandes coreografias, que pressupõe os tambores, e, portanto, o que é que está a acontecer? Muitos desses elementos, não querendo figurar numa base de dados, não querendo estar sujeito a um conjunto de condicionalismos que lhes são impeditivos dos seus procedimentos normais, estão-se a refugiar para o estilo casual. Não se identificam, não viajam com os grupos, viajam em carros particulares, e depois não nos podemos surpreender, e o governo já deu nota disso, de que haja um processo de fragmentação dos adeptos. A criminalização é, digamos, a via alternativa que o governo encontra para um problema que surgiu, nomeadamente com a vitória clara de Sport Lisboa e Benfica no TAD, em que demonstrou que um conjunto e os acórdãos nisso são claros, que há um conjunto de aspectos na lei, nessa lei da dita legalização das claques, porque não é um problema de legalização das claques, mas sim do apoio aos clubes. E bem, vejamos as coisas. É certo que os clubes não poderão ceder instalações, provavelmente algum material não poderá entrar, mas o apoio financeiro, por exemplo, só muito dificilmente se fará a prova de que os clubes o fazem, porque pode ser dado a título pessoal. E, portanto... Deixe-me só passar também a palavra ao Jorge Faria de Sousa, sim. porque gostaria de ouvir também a opinião dele relativamente a este assunto, e provavelmente até irá suscitar alguma dúvida que o professor nos possa responder e possa esclarecer. Jorge, passo o comentário para ti. Antes de mais, complementar o professor e dizer que temos assistido nas últimas semanas, já na semana passada discutimos aqui no âmbito do jogo económico a questão da violência no desporto e no caso concreto do futebol português. Muitas vezes discutimos a questão de transformar a Liga Portuguesa e o desporto português, o futebol português, num produto vendável, e isso só se fará quando conseguirmos banir de uma vez a violência no futebol. Isso estamos de acordo, mas o que acaba de dizer é irrealista. Não acredito que vamos banir a violência no futebol. Podemos trabalhar para a diminuir. Podemos atenuar, professor? Podemos. E o governo tem atenuado. E se tivermos em conta o tempo longo, aquilo que primeiro, ninguém neste momento tem condições do ponto de vista quantitativo para afirmar que o problema se tem vindo a agravar. Não há neste momento, do ponto de vista quantitativo, números esclarecedores. Se tivermos em conta o tempo longo, e sobretudo a década de 80 e de 90, os dados apontam para um decréscimo e não para um aumento. O que há é uma maior... Sim, peço desculpa, professor. Deixe só, por favor, o Jorge concluir o raciocínio para que podemos então depois voltar a conversar. Não, eu queria sobretudo deixar aqui duas notas que me parecem neste âmbito extremamente relevantes. Quanto aos grupos organizados de adeptos, já foi mencionado e já foi aqui discutido, mas é bom sempre recordar que há um clube, por exemplo, que diz que não tem grupos organizados de adeptos quando todos nós já os conhecemos. Isto porque os próprios elementos desses grupos organizados não se querem identificar, e portanto isto coloca depois outro tipo de questões. Dizer, e na semana passada recordo-me que o Nuno falou sobre este tema, acho que as sanções aos adeptos que se portam mal, entre aspas,
têm que ser mais severas e mais sérias e provavelmente bani-los mesmo dos recintos desportivos, um bocadinho à semelhança do que sucede em Inglaterra, e o Nuno deu esse exemplo, que se têm que apresentar nas quadras de polícia mais próximas do local de residência, impedindo-os assim... No momento dos jogos. Já não está em vigor. dos jogos. Já não está em vigor. E Já deixou de estar. Okay. já deixou de estar. E, entretanto, dar... Mas isso passa-se em Portugal. Mas Há depois pessoas... assistimos, por exemplo, ao líder dos Super Dragões a assistir de cadeirinha, quando estava impedido de entrar nos estádios, em Vizela, a assistir ao jogo de igual forma. E, portanto, Não estava dentro do estádio. Pois, mas estava a assistir ao jogo muito perto da imediação do estádio. Aí é outro problema, que está em verificar se os agentes provocadores de violência devem ou não circular nas zonas circundantes do estádio. E eu penso que não, e defendo que não. Esse é um problema. Agora, nós não podemos dizer que essa situação não ocorre, porque ocorre. Neste momento estão 250 pessoas impedidas e há um registro de mais de 700 impedidas. E as contraordenações estão acima de 1 milhar. Portanto, não estamos... Agora, não podemos encontrar aqui penas perpétuas temáticas, quando o próprio Código Penal tem um preâmbulo que vai... Estamos a falar do Código Penal, nem para homicídios há penas perpétuas. As pessoas têm de ser banidas durante algum tempo e se há alguma coisa que tem mudado é precisamente a ação da APCVD, que se tornou muito mais eficaz. Anteriormente, as penas eram... O professor levantou aí uma questão interessante, Sim. Peço desculpa. O professor levantou uma questão interessante há pouco, eu peço desculpa estar a interromper, mas é o seguinte, que é essa propensão que às vezes existe, e nós também temos essa ideia, de acumular leis em cima de leis. Exatamente. Acumular leis em cima de leis para tentar suprir uma coisa, ou para tentar contornar um problema que é muito mais sério, que é a falta ou a incapacidade, a falta de meios por parte das autoridades policiais, para fazer cumprir decisões anteriores. E, portanto, vai-se permanentemente fazendo uma lei, por cima de uma lei, por cima de uma lei, para tentar ir conter mais na raiz, cada vez mais na raiz do problema, uma coisa que não se consegue conter depois na fonte. Exatamente. E isso é um problema que está a levantar, que eu acho interessante. Mas em relação àquilo que estava a dizer, de que as pessoas estão impedidas de entrar, claro que estão impedidas de entrar no estádio. O bom problema e era aquilo que eu dizia na semana passada, o meu problema não é impedi-los de estar no estádio, é impedi-los de estar no futebol pelo menos durante algum tempo, para que eles essas pessoas não possam exercer as suas relações de poder entre os seus elementos do seu grupo, que é no fundo aquilo que lhes constitui a sua base, não é? Esse é que é o meu problema. Mas, sim, enfim, sim, mas sobre isso eu próprio comentei isso, ou seja, que não chega, em alguns casos, em algumas pessoas, não será suficiente, até porque temos aqui um problema que era aquele que eu estava a referir há pouco. Quando se pedem mais sanções e se insiste e se persiste na questão da legalização das claques, felizmente o cartão de adepto foi extinto, mas não estão extintas um conjunto de medidas de infraestruturas no estádio que ao cartão do adepto estavam associadas, com uma clara discriminação, criando piores condições para essas pessoas. E isso tem tido um efeito perverso extremamente grave, com um conjunto de pessoas a derivar sobretudo para o estilo casual. E hoje o que nós temos é, sobretudo, um aumento de incidentes nas zonas circundantes do estádio, que esses sim são os incidentes mais sérios, mais graves e com potencial de gravidade muito mais perigoso. Ainda esta noite tivemos uma notícia supostamente associada a confrontos de claques de futebol, e esse sim tem aumentado para números assustadores, e o próprio governo há uns tempos atrás reportou-se à sua preocupação com a fragmentação dos adeptos. Ora, é precisamente esta fragmentação dos adeptos que está a ocorrer em função de um processo obstinado de atirar
precisamente legislação sobre legislação para uma coisa que, para além de não estar a resultar, está a ter efeitos secundários. Os ingleses chamam isto o Trumblestone legislation, é legislar por impulso em cima do evento que vai acontecendo. Sempre que acontece qualquer coisa, legislação. Às vezes aquilo que precisamos é que a legislação presente seja mais eficaz. E a partir do momento em que passamos do IPDJ para a APCVD, essa eficácia aumentou, claramente. Agora, a questão dos casuals implica outra abordagem que, a meu ver, não está apenas e só relacionado com o apoio aos grupos. A vertente é outra, é preciso enquadrar os grupos e não excluí-los. Estamos a contribuir, enquanto efeito perverso, para a transição para a clandestinidade de um conjunto de membros que outrora estavam enquadrados nas claques e que têm aderido ao estilo casual. E em breve eu vou publicar resultados de uma investigação sobre isso. Muito bem, levantou aí uma série de temas que dariam excelentes subtemas para próximos programas e com certeza iremos trazer, na medida da sua disponibilidade, naturalmente, trazer cá o professor Daniel Seabra para podermos então continuar a discutir estes temas por quem sabe e por quem está dentro do fenómeno. Professor Daniel Seabra, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Obrigado. Voltamos já a seguir com as escolhas da semana dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente por ti, Jorge, e pelo teu protagonista, Fernando Santos. Sim, protagonista pela negativa. Portugal falhou a qualificação para a Final Four da Liga das Nações, como sabemos. Um treinador e um selecionador que poderia ter saído como herói a seguir ao Europeu 2016, ou mesmo a seguir à primeira edição da Liga das Nações, na conferência de imprensa pós-jogo e pós-derrota frente à Espanha em casa, acabou por dizer que tem contrato até 2024. Havia muita coisa que se podia discutir, as convocatórias, as opções, a forma como Portugal joga, dizer numa conferência de imprensa da televisão que vai jogar para ganhar e depois todas as opções que toma serem em sentido oposto e querer jogar para o 0-0 quando defronta uma das melhores seleções da Europa, independentemente do momento. Mas o que é certo é que estamos a falar de selecionador que consecutivamente tem falhado objetivos, tem a melhor geração de sempre da história do futebol português, e eu volto aqui a trazer um número que trouxe na semana passada, que é o 5. 5 vitórias em 4 fases finais no tempo regulamentar. E já vais trazer um número também. Grandes colossos europeus, grandes colossos do futebol mundial, como sabemos. E também tens aí um número depois reservado a Fernando Santos, mas antes vamos conhecer o número do Nuno Vinha. Nuno, por acaso também é reservado ao Fernando Santos, não é? Também é reservado ao Fernando Santos, 2,25 milhões de euros. Pelo menos pela conferência de imprensa de ontem, nós também ficamos a saber que ele está seguro no lugar até 2024. O 2,25 milhões de euros é aquilo que a Federação Portuguesa de Futebol lhe paga anualmente. Portanto, são pelo menos mais 2 pagamentos que a Seleção Portuguesa vai ter que fazer até ao final do seu contrato. Eu recordo que isto é o Fernando Santos é o 9º treinador mais bem pago de todos aqueles que vão ao Mundial, e o interessante disto é que alguns treinadores que têm feito, eu diria, um mini brilharete, pelo menos nesta Liga das Nações. Luís Henrique, o selecionador espanhol, é o 16º mais bem pago, e o treinador da Croácia, que também se apurou para a fase final da UEFA Nations League, o Zlatko Dalic, é o 24º, com 550 mil euros anuais. E, portanto, há aqui uma grande diferença, e eu também queria só acrescentar aqui uma ressalva, uma vez que o Jornal Económico também deu esta notícia na altura. Ainda há muitas dúvidas sobre o que é que a Federação Portuguesa de Futebol paga a Fernando Santos, uma vez que lhe paga através de uma empresa, porque o Fernando Santos acha que não é só treinador, é também um gestor e, portanto, tem que receber através da empresa. É claro que o Fisco considera que isto é uma forma de fugir ao pagamento de IRS, e eu recordava aqui só uma frase que usei na semana passada em relação à Federação Portuguesa de Futebol: não pode usar a questão do patriotismo para tudo. Portanto, à Federação Portuguesa de Futebol não lhe é permitido tudo a coberto do patriotismo. Samuel Johnson, um escritor inglês, dizia que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas, e eu acho que o patriotismo não pode ser o último refúgio para tudo. E, portanto,
Fernando Santos, quando falou também sobre o seu ordenado, também disse que é um patriota. Eu acho que é preciso ter cuidado com isto. Não se pode fazer tudo quando se está na Federação Portuguesa de Futebol ou quando se está ao serviço de Portugal, especialmente quando se está ao serviço de Portugal. E vamos nos manter neste registro para o número do Jorge Faria de Sousa. Jorge, 3. 3 jogos em que Portugal, podendo empatar, 3 jogos disputados em casa, em que seguiu em frente nas respectivas competições. Estamos a falar de uma derrota frente à França, quando bastaria o empate para estarmos na Final Four da segunda edição da Liga das Nações. Depois, empate frente à Sérvia no Estádio da Luz. Como sabemos, perdemos e tivemos que discutir o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo, quando podíamos ter sido apurados diretamente. E depois, por fim, o terceiro jogo, o terceiro match point, Portugal falha, acaba por ser, esta semana, bastando o empate, mais uma vez Portugal perde. E, portanto, são 3 jogos marcantes, 3 jogos sob a liderança de Fernando Santos, 3 jogos em que Portugal sofre golos muito perto do fim das partidas, 3 jogos em que Portugal entra para empatar os jogos e quem normalmente joga para empatar perde, e sobretudo parece-me injustificável, e eu acho, e com toda a sinceridade, eu acho que até entre os 60, 70 jogadores que Portugal tem de grande qualidade, que poderiam estar em qualquer seleção do mundo, nenhum deles entende a abordagem aos jogos de Fernando Santos. E eu acho que nem os jogadores como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, que jogam em grandes clubes europeus, Cristiano Ronaldo, entendem o facto de Portugal jogar para empatar, se querer ser uma equipa pragmática quando tem, provavelmente, a geração de maior talento da Europa do futebol. Nuno Vinha, temos 1 minuto para o teu protagonista. Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo, uma das vacas sagradas da seleção. É um jogador fantástico, é um jogador que tem muito ainda com certeza para dar, mas todas as suas frases mais arrogantes, todas as suas bravatas têm sido desculpabilizadas e a meu entender, com alguma razão, porque ele marca golos a seguir e porque ele comprova que de facto é um jogador decisivo e fundamental, mas não o tem vindo a fazer nos últimos tempos e, portanto, nestas coisas, como em futebol, às vezes também é preciso a pessoa conter-se um bocadinho quando já não consegue pagar o preço, pagar aquilo que é preciso pagar para estar neste tipo de nível. Ele tem um ótimo trajeto, ainda tem alguma coisa para dar à seleção nacional, mas está numa seca de golos. Da última vez que isto aconteceu, lembram-se daquela história do ketchup, os golos são como o ketchup quando salta a tampa. Nós esperemos que salte outra vez, mas não neste momento. É um jogador que está com algumas dificuldades em afirmar-se como titular desta seleção e como titular para 90 minutos, que acho que é ainda mais difícil. Obrigado, Nuno Vinha e Jorge Faria de Sousa. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.